Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, os versículos 4 a 13. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Muito bem, meus amados que nos prestigiam nesse momento, nessa oportunidade, tome esse texto do livro do profeta Jeremias. Jeremias foi um profeta que profetizou durante o exílio babilônico. E desta feita, ele residindo em Jerusalém, envia uma carta àqueles que foram deportados, levados por Nabucodonosor como escravos de Jerusalém para Babilônia. Aqueles profetas que viviam com o povo na Babilônia sempre tinham uma mensagem, parece motivacional, uma mensagem muito ânimo, dizendo que aquela escravidão, o período do exílio seria muito curto e que logo o povo voltaria para Jerusalém. Mas eis que surge o verdadeiro profeta, o homem de Deus, que tem compromisso de falar a verdade do Senhor para o povo. Escreve uma carta aos deportados dizendo: vocês precisam ter um comportamento de alguém que vai permanecer aí por muito tempo. O Senhor dos Exércitos está dizendo que o cativeiro durará, no mínimo, 70 anos. Diante desse quadro, tenha uma vida normal. Procure ter uma vida regular, de alguém que é residente nesse país aí. Então, vem muitos conselhos da parte de Deus para o povo, que eles deveriam ter uma vida produtiva naquele local. Teriam que plantar suas vinhas, construir suas casas, contrair casamentos, gerar filhos e filhas, enfim, ter uma vida normal de um habitante de uma cidade e de um país. Mas, sobretudo, Jeremias faz uma recomendação, que eles deveriam orar pela paz da cidade onde estavam morando. No imenso império babilônico, foram dispersos, não só na capital, mas em muitas cidades. Então, a recomendação de Deus é que o povo de Deus orasse pela paz da cidade onde eles estavam residindo, porque na paz daquela cidade, o povo de Deus naturalmente teria paz. Tomo nessa oportunidade esse texto para dizer ao povo de Deus, a todos nós, que temos uma cidadania celestial, que temos uma esperança, não de voltarmos para Jerusalém, como tinha aqueles judeus, mas de um dia sermos transportados daqui para a eternidade, para o céu, para a nova Jerusalém,
Mas enquanto isso não acontece, e ninguém pode dizer exatamente quando isso vai acontecer, muitos profetas têm surgido e marcado datas da volta de Jesus. E todos têm fracassado, porque Jesus falou um dia, daquele dia e hora, ninguém sabe, só o Pai. Então, quando alguém se atreve a marcar uma data, um tempo em que Jesus voltará, ele está completamente equivocado. Não sabendo exatamente nem o dia, nem a hora, nem o ano que Jesus voltará, compete ao povo de Deus, que tem uma cidadania celestial, mas que vive nessa terra, procurar ter uma vida normal, de um cidadão produtivo. Como diz a palavra, devemos plantar, edificar, casar, gerar filhos e filhas, ter uma vida regular nessa terra, enquanto Jesus não volta, enquanto não é o tempo de nós sermos arrebatados para o céu. Mas, sobretudo, há uma recomendação aqui. Orai pela paz da cidade. Se há uma missão que compete a mim, enquanto servo de Deus, e a Igreja do Senhor na terra, é estar orando para que o nosso país, a nossa cidade, viva em paz. Claro que a paz, ela depende de muitas ações da sociedade, do governo, da comunidade, das autoridades como um todo. Mas a paz, sobretudo, ela pode vir quando o povo de Deus se coloca diante de Deus e pede esta paz. Porque não há paz apenas ausência de conflitos, não há paz ausência de guerra. Paz quer dizer amor, relacionamento, comunhão, boa convivência entre as pessoas. E para que o ser humano se transforme, se mude e seja alguém que se comunique com os outros na sua necessidade, é preciso que haja um mover de Deus na nação, um mover de Deus no coração das pessoas, arrancando toda amargura, todo ódio, todo conflito, toda violência, para que se estabeleça uma convivência pacífica, que é o que Deus está dizendo para o seu povo. Buscar isto, não apenas na prática do dia a dia, sendo um cidadão produtivo, mas, sobretudo, buscando a Deus em oração, para que se afaste da cidade toda nuvem do mal, todo espírito de violência, crueldade, maldade que existe nas cidades. Deus pode repreender todo o demônio da violência. Toda cultura de maldade, ela tem que desaparecer quando há uma guerra espiritual. E o povo de Deus se coloca nessa batalha diante de Deus para que haja paz, para que se estabeleça uma harmonia entre as pessoas. Isso é recomendação divina. Jeremias falou assim, diz o Senhor dos Exércitos. É o que Deus quer. Agora a palavra diz mais. Enquanto o povo de Deus se torna cidadão de bem, que paga os seus impostos, sabe escolher os seus governantes, que ora pela paz da cidade, é um cidadão produtivo, né? Também está dizendo aqui que em resposta a isto, Deus está dizendo, eu é quem sei o pensamento que tenho a respeito de vós. Deus tem um plano em cada criatura, para cada situação da vida. Ninguém precisa estar angustiado, desesperado, perturbado por coisa alguma. Aliás, é recomendação bíblica de não estarmos inquietos por coisa alguma nessa vida, por nada, né? Nossa vida está nas mãos de Deus. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, que são bons pensamentos. Deus nunca pensa mal a respeito de nós. São pensamentos de paz, de nos fazer prósperos nessa terra, de nos fazer pessoas abençoadas nessa terra. Quero dizer para você que está me assistindo agora, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua família. Deus tem o melhor para o seu povo. Ele está dizendo aqui, eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, que são os melhores. Sabe que Deus quer que você tenha uma família próspera, harmônica, abençoada. Deus quer te ver bem na sua atividade profissional, na sua empresa, na sua convivência com seus vizinhos. Deus quer fazer de todos nós, na verdade, luz do mundo, sal da terra. O Senhor quer que você brilhe aqui neste mundo, embora seja uma terra de cativeiro, uma terra de escravidão, um ambiente hostil para o povo de Deus, para os santos, para os honestos, para os sinceros. Viver neste mundo não é fácil, mas Deus está dizendo, é aí que eu quero vocês.
fazendo toda a diferença. E é possível isto quando nós seguimos as diretrizes de Deus para o seu povo na terra. Vamos então, meus irmãos, nessa época em que alguém está dizendo de decisão, de indecisão, de conflitos e guerras, vamos mostrar que somos um povo de Deus diferentes. Mesmo numa situação de dificuldade, nós podemos ser produtivos, bênção para a nossa família e para a nossa sociedade, mas, sobretudo, bênção para o nosso país. Oremos pelo Brasil, sejamos produtivos, e Deus está dizendo aqui que dias melhores virão para o seu povo. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de Fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.